Oi pessoal, meu nome é Weder. A partir desse encontro, até acredito que o último, eu estarei com vocês apresentando o conteúdo da disciplina de Sociologia. Talvez vocês tiveram contato com o conteúdo que eu participei, que eram nos exercícios. Os exercícios, alguns deles tinham algumas figuras, algumas imagens para ajudar vocês a assimilar um pouco a teoria com a realidade e também com a atualidade. E afinal, o que é a sociologia? A sociologia, para mim e para alguns professores que eu tive a oportunidade de ter aula, a sociologia ela é uma espécie de lente, de um óculos que você coloca para você enxergar melhor, para você enxergar mais longe, enxergar coisas que você não enxergava, coisas que você via, mas via de forma embaçada, não enxergava bem. Então você coloca e enxerga um pouco mais longe. Coisas que você via como natural, você vê que não é bem assim. E qual o uso então dela para mim, para o Enem? Bem, como você já deve ter percebido, várias questões de geografia, de história, de filosofia e a própria redação do Enem, têm uma interpretação no âmbito da sociologia. E isso vai te ajudar na produção dos próprios textos para o Enem, nos textos da redação. Boa parte dos temas são sobre questões sociais. A forma com que você vai abordar o seu texto e a forma como você vai argumentar e principalmente dar uma solução para o problema apresentado, provavelmente vai ser abordando questões da sociologia. Esses conteúdos que foram abordados anteriormente são categorizados como a sociologia clássica. Mas mesmo sendo uma sociologia clássica, ela influenciou todos os demais autores que vieram. E por que eu estou usando a palavra influenciou? Influenciou vai estar muito presente na nossa abordagem, porque ele tem tudo a ver com o tema de hoje, que é a indústria cultural. A indústria cultural ela está presente desde o nosso nascimento. Provavelmente o seu nome é o nome de uma atriz, ou um ator de um filme ou de uma novela, ou até de um jogador de futebol. Meu nome é de um jogador de futebol que jogava na seleção nos anos final dos anos 70. E além do nossos nomes, também influenciou o próprio nome dos nossos avós, dos nossos bisavós. Talvez algum de vocês devem ter uma avó, uma bisavó que o nome é José, ou que é Maria, e um avô, um bisavô que o nome é José. Pois naquela época era muito comum, como o principal meio de comunicação e informação, a Bíblia. Então era um nome muito comum naquela época. Assim como os nomes de jogadores de futebol, de artistas da TV, são frequentes nos filhos dessa última geração, daí do ano 2000. Mas mesmo depois do seu nascimento, da escolha do nome, ela não vai deixar de estar presente ali na sua infância. Talvez quando vocês eram criança, vocês ouviram, os seus pais leram para você a história dos três porquinhos, que era se eu tentar lembrar, era algo que três porquinhos tinham ido para uma floresta, decidiram fazer uma casa para ser mais independente. E aí um dos porquinhos criou uma casa de palha, porque era mais fácil de construir, era mais rápido. O outro porquinho fez uma casa de madeira, que também era mais fácil de construir, também mais rápido. E de certa forma ela duraria mais do que uma casa de palha. E um outro porquinho levou mais tempo, trabalhou mais e fez uma casa de tijolos, uma casa que era mais resistente. E aí, quando o lobo mau apareceu para soprar a casa, ele soprou a casa do
do porquinho de palha e a casa de palha logo foi para o chão. O porquinho saiu correndo, foi para a casa de madeira e o lobo mal chegou lá e conseguiu empurrar as madeiras e derrubou a casa. E os dois porquinhos então foram para a casa do porquinho que construiu a casa de tijolos. E lá o lobo mal não conseguiu derrubar a casa, porque a casa era mais resistente. A casa levou mais tempo a ser feita. O que estava por trás dessa história? Uma interpretação de o que estava por trás dessa história é que os porquinhos que fizeram a casa mais rápida foram muito preguiçosos, foram muito desleixados. O porquinho que fez a casa mais resistente, que levou mais tempo, que trabalhou mais, ele foi mais esforçado, portanto ele não sofreu prejuízo, ele estava mais apto os imprevistos que poderiam acontecer na vida. Esse era já desde criança tentando passar um modelo de vida a seguir. Se você for preguiçoso, você vai se dar mal. Se você for uma pessoa trabalhadora, uma pessoa esforçada, as suas chances de se dar um bem é bem maiores. Mesmo depois de você crescer, ela vai estar presente ali no seu início de adolescência, juventude, pela televisão, pela internet, pelos filmes, pelas propagandas, pelos jogos de videogame, pelos jornais, pelas revistas. Ou seja, ela vai estar sempre dominando todas as formas que você tem de ver, ouvir, interpretar a sua visão do mundo. Quem primeiro abordou esse conceito foi Theodor Adorno e o Max Horkheim, em 1946, ali perto ali do final da Segunda Guerra Mundial. Ele estava preocupado em explicar como os meios de comunicação naquela época, a televisão, que era algo muito difícil de você encontrar em uma residência, e os rádios que eram um pouco mais populares, como esses dois meios de comunicação principais, eles estavam fazendo uma máquina de propaganda, inserindo na população um desejo de consumo naquela época de ter um veículo, de ter um estilo de roupa, de ter um estilo de penteado. Isso ficou característico quando você começou a homogeneizar as pessoas. As pessoas começaram a ter o mesmo estilo de se vestir, o mesmo estilo de se falar, os mesmos desejos de ter determinados bens, de ter determinados produtos. Então, ele mesmo em 1946 ele já estava antecipando muito do que a gente vê hoje em dia. Embora a televisão naquela época esteja no início como um meio de informação e comunicação, o que impulsionou mesmo eles chegarem até esse momento foi a criação da máquina de imprensa. Antes dessa criação da máquina de imprensa, tudo que era escrito, ele não era copiado, como você vê uma máquina de tirar cópia copiar. Tudo que era escrito era feito de forma manual, a pessoa pegava e escrevia novamente na mão. Então você levava muito tempo para reproduzir um livro, muito tempo para reproduzir uma carta para várias pessoas, um folheto, algo informativo. Então era restrito a um grupo muito pequeno de pessoas. Quando eu falo um grupo muito pequeno, era um grupo muito pequeno mesmo. Era uma elite chamada naquela época de nobreza, e ali estavam alguns reis, algumas pessoas mais próximas da nobreza, mas principalmente era a igreja que dominava esse tipo de escrita, ele que conseguia reproduzir mais esses textos e controlar mais esses textos. Isso só passou a, a ser mais amplamente acesso a um grupo ainda que pequeno de pessoas a partir da criação da. E foi somente com a criação do telégrafo e depois do telefone
que conseguiu se romper uma barreira que a escrita tinha de chegar às pessoas de uma forma rápida, porque os livros, as cartas, as revistas, todas elas levavam meses para chegar a algumas pessoas em outras cidades, porque era feito um serviço parecido com o que os carteiros fazem hoje em dia para chegar a algo. Mas com o advento do telefone, você conseguia chegar à notícia quase instantaneamente, porque um cabo ligava uma pessoa a outra. Embora era muito limitada, os telefones só chegavam até onde se possuía os cabos. Mas se comparado a outra forma, que era pelo meio de correspondência, que você levava essas informações, era um avanço enorme para as notícias. Para se dar um exemplo, quando havia uma grande guerra em um país, ou a morte de um governante, para chegar a notícia até uma cidade vizinha ou em um país vizinho, você levava meses. Poderia levar até anos, por exemplo, da Europa até os Estados Unidos, dependendo dos imprevistos que acontecessem nessa viagem. Então, o telefone, como esse papel de trazer uma velocidade maior a essas informações e comunicação, foi fundamental. A televisão, já ali no meados do século XX, ela mudou não só a forma que você via e interpretava essa imagem, mas ela mudou como você recebia essa imagem. Essa informação que antes era restrito à escrita e à fala, passou a ser feita agora pela imagem, predominantemente pela imagem. Então, muito do que, principalmente porque a televisão, o cinema começou, no início era mudo. Tudo que você tentava se passar era através de imagens. Depois que ele passou a ter áudio. E a televisão, quando ela começou a chegar nas casas das pessoas, essa informação que antes chegava através de rádio, através de escrita, ela chegou agora através de figuras, através de imagens, através de desenhos. E com isso você teve algo que não existia. As pessoas estavam aprendendo por imagem, não por uma forma interpretativa do que ele leu, ou uma forma interpretativa do que ele ouviu. A própria imagem te dava qual era a informação que você deveria receber. Isso ficou mais claro quando começaram a fazer os estudos com algumas crianças, que antes mesmo de ir à escola ele já tinha sido bombardeado por um monte de informação através da televisão. Embora fosse, na verdade, informações, não era um conhecimento. Você percebeu como a televisão conseguia, antes mesmo da pessoas passar pelo processo de escolarização, se juntarem várias informações, mesmo que de forma desorganizada, no processo de aprendizagem de um ser humano. O Walter Benjamin, que trabalhou com Theodor Adorno, ele já acreditava que a indústria cultural traria um benefício, pois ele ia atingir a um maior número de pessoas um acesso que ele não teria. Como exemplo, as artes. As artes eram restritas a um grupo muito pequeno de pessoas. Em geral, as pessoas que eles próprios patrocinavam. Então, você ter acesso a uma pintura ou até um quadro de uma pessoa que um artista pintou, ter um quadro de uma família, por exemplo. Era muito difícil você encontrar um quadro de uma família para ele olhar, ter lembrança de como era a sua família, caso um dos seus parentes já tivesse morrido, ou ele estivesse numa viagem, então ele tinha uma pintura da imagem. E com a reprodução através da fotografia, você conseguia captar essa imagem de uma forma mais barata e, de certa forma, você atingia um grau muito maior de pessoas. Várias pessoas poderiam ter mais acesso ao tipo de imagem. Mais pessoas teriam acesso a
um conteúdo por música também, que a música também era restrita aos que patrocinavam os trovadores, os cantores. Ela não era uma música que era voltada a todo tipo de população, apenas aqueles que poderiam pagar para ouvi-las. Então, para o Walter Benjamin, essa indústria cultural ela conseguiu popularizar uma forma que era, de certa forma, restrita a uma pequena parte da sociedade. Outra crítica que também o Walter Benjamin fez é que nem todas as pessoas recebem essas informações da mesma maneira e nem interpretam da mesma maneira. Você percebe isso nas campanhas publicitárias, que sempre estão tendo que ser alteradas, serem adaptadas para atingir os público-alvos. Outro grande crítico sobre esse processo de criação de conteúdos voltado a uma determinada camada da população foi o Antônio Gramsci. O Antônio Gramsci concebeu um conceito de hegemonia, que seria um processo para ele na qual um grupo que está no poder, está controlando todas as informações, ele faz com que o seu projeto de vida, o que ele se espera para essas outras pessoas, sejam reproduzidos pelo que ele chamou de aparelho de hegemonia, que seriam os livros, seriam os jornais, seria a própria escola, a música, o teatro. Então, esse grupo que tem o domínio de tais informações, ele pretende, a partir desses meios, você continuar mantendo essa forma de controlar as pessoas através desses meios. Então, por isso que ele considerou isso uma forma, uma prática pedagógica, porque ela, no primeiro momento, ela te convence, ela te ensina e, consequentemente, você tem uma aprendizagem. Mas ele também acreditava numa contra-hegemonia, que seria uma iniciativa, em geral, de intelectuais que eram vinculados à classe trabalhadora, que produziria conteúdos contra esse determinado grupo que faria essa hegemonia dos meios de comunicação. Então ele acreditava que tinham pessoas engajadas querendo romper isso. E eles faziam isso justamente nos próprios aparelhos de hegemonia. Então, na música, eles faziam essa tentativa de quebrar essa hegemonia dos próprios grupos que contrataram esses cantores, essas músicas. Era através da escola que os próprios professores iam tentar quebrar essa hegemonia através do teatro, através dos filmes. E, como vocês já observaram, ele já faleceu há algum tempo. E essas ideias dele são tão atuais que atualmente você vê vários grupos independentes produzindo seus próprios conteúdos fora dos meios principais de comunicação, tentando justamente tentar romper essa, essa hegemonia de alguns grupos que detêm os meios de informação e de comunicação em massa. A partir de 1964, com o início do governo militar porque ele não foi um governo eleito, ele não foi um governo que entrou por meio do voto, ele entrou pelo meio da força. Então, a partir do governo militar, que começou o controle dos conteúdos que eram exibidos pelos meios de comunicação. Esses governos militares, ao mesmo tempo que eles controlavam esse conteúdo que era exibido, que era transmitido pelas rádios, ele, ao mesmo tempo, ele financiava as infraestruturas necessárias para chegar no restante do país. Então, houve um investimento maciço pelos governos militares, trazendo estradas que pudessem trazer os cabeamentos para ligar as rádios, para ligar a energia elétrica, consequentemente as televisões. Houve um investimento maciço na concessão de rádio, de TV, e a principal emissora
que recebia esses investimentos era a Rede Globo, que coincidentemente nasceu em 1965. Então, esses governos, eles passavam a impressão de que o governo ele estava ali de uma forma legítima, ele estava ali de uma forma que o povo escolheu. E ele fazia isso pelos meios de comunicação, pelos meios de informação e pelos meios de entretenimento. Que não era só a televisão, tinha os cinemas, tinha as propagandas, tinha os comerciais, os filmes. E nessa mesma época começou-se a uma falsa imagem do brasileiro nas propagandas internacionais. O brasileiro sempre era, quando se falava em um brasileiro, a primeira coisa que se vinha à mente era o futebol. Quando se falava em brasileiro, a primeira coisa que se vinha à mente era o carnaval, com as mulheres usando poucas roupas. E a dimensão era tanta que até um personagem da Disney era brasileiro, era o Zé Carioca, um papagaio. Que ele era cheio de malandragem, cheio de jeitinho brasileiro, sempre tentava escapar. Isso em um desenho da Disney, que era muito conhecido na época. Isso fez com que não só a visão do brasileiro, mas também das brasileiras. A mulher sempre era associada à prostituição. Sempre quando se falava da beleza das mulheres, sempre mostrava as mulheres com pouca roupa na praia. Isso trouxe muito estrangeiros que vinham aqui para o país, principalmente em busca dessas mulheres que tanto viam na televisão. Isso só começou a ser reduzido a partir do momento que começou a retirada dos governos militares e os governos começaram a ser eleitos. Então, a partir de 1990, com a saída gradual dos militares, porque eles deixaram vários militares operando no governo. Embora eles tenham saído, deixaram vários militares, vários familiares, vários amigos, ocupando alguns órgãos do governo, porque naquela época não era o acesso aos órgãos públicos, não era por concurso público, era por indicação. Então, um militar de alta patente que estava em um órgão como diretor, como presidente, ele escolhia o seu filho, escolhia sua esposa, sua amante, seu amigo, ou quando, para não ficar muito claro, ele fazia isso de uma maneira trocada, ele estava em um órgão de obras, para não contratar alguém da família, ele pedia para alguém que estava, por exemplo, no Tribunal de Contas, para contratar a esposa dele, e aí ele contratava a esposa do presidente do Tribunal de Contas, e aí ficava invisível essa forma de nepotismo. Então, o que ficou claro é que mesmo os governos militares saindo ali a partir de 1990, ainda ficou muito resquício do que foi feito por eles, porque eles deixaram o governo todo aparelhado. É isso que se chama aparelhar o governo. Você deixar uma estrutura pronta com pessoas que vão fazer todas as suas vontades. Não vai ter ninguém para tentar impedir as suas ações, os seus desejos, vai fazer tudo o que você quiser. Com a volta dos governos eleitos, você também não mudou assim nada assim da água para o dia. Você ainda teve muito conteúdo ainda associado às mulheres, a uma vida fácil que ela poderia adquirir, casando-se com homens ricos, ao mesmo tempo que ainda se mostrava muito o papel do homem como bandido, principalmente o homem negro, sempre em papéis de marginais. Isso não foi alterado com o tempo. Até porque o governo ele saiu da parte de dono desses meios de comunicação para ser um patrocinador. Então, o conteúdo era, de certa forma, dependente ainda de como esses governos ainda viam a pessoa aqui no Brasil.
E uma característica é que ainda produzia muito o estilo de vida americano nesses conteúdos que a gente via nos filmes, que a gente via nas novelas, que a gente via nas propagandas, o modo de se vestir, o modo de se falar, os produtos que a gente queria comprar para beber, para comer. Isso ficou muito claro nos filmes que fizeram muita influência nos jovens, que eram os filmes muito violentos, filmes como Warriors, que eram gangues de rua que não tinham o objetivo de fazer assalto, fazer furto. O objetivo deles era apenas brigar uma gangue contra a outra. E, e isso também não era só presente nos filmes, era também nos jogos que faziam muito sucesso. Street Fighter, Final Fight, tudo tinha fight. E isso no meados 90 era muito popular entre os jovens. Então, talvez os pais de vocês podem contar essa história que aqui em Porto Velho, em 1990, era dominado por gangues. Não por gangues que faziam assalto, que faziam furtos, eram gangues que se encontravam somente para brigar. Assim, muito influenciado pelos filmes de Bruce Lee, os filmes do Van Damme, que tinha aquele ator que lutava bem, mas não, era só para mostrar mesmo o seu poder de masculinidade, das artes marciais. Talvez para você não faz sentido agora, mas se você perguntar para seus pais, ele vai lembrar que era muito comum aqui. E com isso, o resultado disso foi uma ascensão de programas policiais, programas com uma temática violenta, mostrando crimes, fazendo investigações sobre crimes, fazendo uma espécie de justiceiro, colocando a população contra pessoas que ainda não tinham sido julgadas, tinham sido presas, não se sabe como. Geralmente esses programas são exibidos pelo meio-dia, no horário que a população está em casa, antes de ir para o trabalho. Então eles têm uma popularidade muito grande. São programas desprovidos de conteúdo que possam agregar algo, que não sejam apenas a crítica. Esse é um exemplo de programação que ainda ficou muito presente mesmo com o fim da ditadura militar. E atualmente, quando eu digo atualmente, é atualmente mesmo, até os autores teriam uma dificuldade de alcançar o que se vê hoje. Por exemplo, hoje você tem vários filmes trazendo questões que eram pouco abordadas anteriormente. Não só a questão do racismo, porque ele foi até muito abordado nas décadas de 90. E também não só a questão dos direitos das mulheres, também eles foram muito abordados ali no início de 2000. Mas eles trouxeram questões que até então não eram muito comuns, como o empoderamento das mulheres. Você vê, por exemplo, um filme muito conhecido como O Exterminador do Futuro, que em 1980, o Exterminador do Futuro, o ator principal era um homem forte, né? A mulher, um papel de uma mulher fraca, indefesa. Já agora o filme lançado há pouco tempo já é um papel inverso. Você tem o ator que era o principal, o Exterminador do Futuro, ele se tornou um instalador de cortinas, quase como um decorador. E ele que fica em casa cuidando dos afazeres domésticos, enquanto que a mulher dele que trabalha fora e provém do sustento da família. E aquela atriz que participou com ele em 1982, que era uma frágil, uma mulher indefesa, agora cabe a ela fazer a mudança do futuro. Ela que agora é a mulher poderosa, a mulher que é capaz de vencer os inimigos. É algo que não era abordado nos filmes anteriormente. Não que isso não existisse no mundo, existia, mas era algo que ninguém tinha coragem de abordar. Isso chegou a uma dimensão até dos jogos. Jogos que atualmente sempre tinham uma temática muito específica de personagem masculino começaram a ter a opção de escolher personagens femininas. Mesmo elas desempenhando papéis que eram geralmente dados aos homens. Em jogos violentos, por exemplo.
O último jogo que ficou, praticamente inaugurou isso, de um papel de uma mulher no papel de uma mulher mais violenta, de uma mulher mais masculina, foi no jogo The Last of Us 2, lançado em maio agora desse ano. Nunca se tinha visto até então você num jogo uma mulher beijar outra mulher ou uma outra personagem do jogo que tem os traços bem masculinos. Embora ela no jogo ela tenha um relacionamento com um homem, isso foi uma novidade, trouxe muita polêmica e não era o que se era abordado pelos meios de comunicação, informação e entretenimento anteriormente. No entanto, isso teve um lado negativo atualmente, não do que eu falei anteriormente, mas me referindo mais às programações de streams, que são os conteúdos que a gente absorve pelo YouTube, pelo Netflix, ou pelos canais do Facebook e os demais, que é a presença dos influenciadores. No primeiro momento, fica parecendo que você foi para um meio de comunicação, informação e entretenimento, que ele está isento de propaganda, porque você não vê pausas, né? Então praticamente você não vê comerciais. Mas não é bem isso. Se você for atentar a algumas séries, alguns filmes, a propaganda está em todo canto. Você vê um notebook, sempre tem uma marca com a maçã, ou ele sempre tem ali na tela do notebook uma letra D. E essas propagandas, diferente dos outros meios de comunicação que era apenas em intervalo, esse não, esse é durante a exibição inteira. Então você pode ter uma série de 10 temporadas repleto de campanhas publicitárias, com personagens segurando uma garrafa de bebida com uma determinada marca, ele comendo uma determinada comida, mostrando a embalagem. Então, fiquem atentos a essas armadilhas, que elas também estão nos canais pagos de streaming. Da mesma forma, os canais de informação, de certa forma de entretenimento que existem, pelos influencers, que antes eram chamados de blogueiro, depois de YouTube, agora estão sendo chamados de influencers. Eles tendem a passar uma falsa ideia de novidade, quando na verdade eles estão trazendo algo muito antigo. Parece ser novo porque alguns das idades de 15, 18 anos não lembram como eram as coisas em 1960, 1970. Então, quando se apresenta as falas, o que eles entendem como certo, como correto, na verdade não é algo novo, é algo antigo. É algo que as pessoas já tinham até esquecido. Por isso que parece algo novo, porque muita gente está vendo pela primeira vez. Mas não se engane, isso daí já é muito velho. Isso já tem 30 anos. E é isso, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai abordar provavelmente o conteúdo relacionado à formação sociocultural brasileira. E eu vejo vocês no próximo encontro.